Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí nos acompanhando nesses estudos do Apocalipse. Nós estamos agora em mais uma lição e a lição de hoje é os 7 selos. Primeiramente, gostaria de agradecer a você que está compartilhando, que está curtindo os vídeos para que esse estudo venha alcançar mais pessoas. Também gostaria de lhe dizer para que você fique também conosco até o final do vídeo, independentemente da duração, porque é um estudo da palavra do Senhor. Quando nós sentamos para ouvir coisas que gostamos, programas que nos agradem ou até sensacionalismo da televisão, muitas vezes ficamos detidos por muito tempo. Se você gosta de ler livros, talvez você passe a ler uma tarde toda um livro ali e você fica bem tranquilo, mas a palavra do Senhor ela deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E é isso que estamos fazendo aqui agora, tá bom? O nosso tema de hoje são os 7 selos. E para começarmos nós vamos fazer uma oração, tá bom? Me acompanha aqui na oração. Fecha teu olho também. Vamos lá, oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar o livro do Apocalipse. Que nesse momento o Senhor venha nos instruir, nos iluminar, para que possamos entender melhor, Senhor, a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. A lição dos 7 selos, a visão, melhor dizendo, dos 7 selos, é uma visão que nós podemos interpretar de maneira historicista. E ela é bem clara. Quando você vê um enredo de Apocalipse capítulo 5, João ele vê um livro selado com 7 selos. Então era um livro, naquele tempo era um rolozinho e era selado com 7 selos. E João ficou muito angustiado porque não conseguia ver ninguém que pudesse abrir os 7 selos. João não viu ninguém que pudesse abrir os 7 selos, que pudesse pegar o livro e abrir o livro. Então João chorou. Quando ele olhou, ele viu um cordeiro, e esse cordeiro, esse que foi morto e reviveu, que tinha autoridade para abrir o livro e os 7 selos. Então você começa a ver que o cordeiro, né, como já interpretamos em lições passadas, a própria Bíblia mostra que o cordeiro é Jesus. Então Jesus ele pegou o livro e ele abriu o livro, começou a abrir os 7 selos. E o interessante é que pela visão nós podemos ver que esses 7 selos, quando eles são abertos, eles são períodos históricos da igreja. Tá certo? Eles são períodos históricos da igreja. Então esses 7 selos, os cavaleiros do Apocalipse, você não, por favor, você não espere que você vai ouvir, que você vai ver um cavalo preto e enorme, junto com um cavaleiro preto, depois um cavaleiro vermelho, um cavaleiro amarelo, um cavaleiro branco, junto com um cavalo branco, cavalo amarelo. Você vê que há um simbolismo, tá certo? Há um simbolismo muito grande nessa questão do Apocalipse, mas é totalmente passivo de compreensão, e nós vamos compreender mais um pouco, tá bom? Então olha só, quando você dá uma olhada em Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, verso de 1 a 2, eu peço que você abra também sua Bíblia, porque eu estou aqui com a minha. É interessante que há um paralelo entre as 7 igrejas que nós estudamos antes e também os 7 selos. E também vai ter um paralelo com as 7 trombetas. Quando nós temos uma interpretação bíblica a ser feita, ou seja, quando nós temos visões a ser estudadas na Bíblia, isso acontece, isso é muito comum em Daniel e também Apocalipse. A mesma visão é dada, ou seja, é o mesmo significado, mas a mesma visão é dada de formas diferentes. Tá certo? Então são diferentes visões que vão ampliar o conteúdo e melhorar a compreensão. Então sempre é assim, é repetição e ampliação, repetição e ampliação, para que você possa entender melhor, tá bom? Com o tempo você vai entender o que eu vou te falar direitinho. Mas Apocalipse capítulo 6, verso 1 a 2 diz assim, ó: Quando vi o cordeiro, abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, olha só, se nós lançarmos mão desse método historicista que eu digo, que é um método que os primeiros cristãos eles usavam, que também alguns judeus usavam, pessoas que já
já eram ligados ao cristianismo no começo, o mesmo cristianismo dos apóstolos, o mesmo cristianismo da Reforma Protestante, ele vai perceber que essa visão, ela se trata do a primeira etapa, o primeiro período da igreja cristã, ou seja, é o mesmo período que comporta ali a igreja de Éfeso. O que nós vemos aqui? Nós vemos uma pureza, ou seja, essa cor branca, tá certo? A pureza do evangelho que estava sendo pregado, mais ou menos aí do ano 31 depois de Cristo ao ano 100 depois de Cristo. Nós vemos que eles pregavam uma doutrina pura, tá certo? E isso aí é passivelmente compreensível, tá certo? Depois eu posso passar para vocês mais livros onde vocês podem se aprofundar ainda mais. Um deles que eu aconselho é da Casa Publicadora Brasileira. O nome do livro é Apocalipse verso por verso. Então você pode estudar ainda mais profundamente, verso por verso, o que o Apocalipse tem a lhe dizer, tá bom? Em suma, nós iremos estar aqui fazendo esse resumo para vocês, tá bom? Então, olha só. Então, é um período de pureza na igreja cristã. Eles pregaram uma doutrina pura, tá certo? A Bíblia, somente a Bíblia. Enfrentaram muitas lutas, e você pode ver essas lutas lá em Atos. O livro de Atos é cheio dessas lutas, principalmente o capítulo 4, né? Você pode ler o Atos de 4, de 1 a 3. Você pode ler Atos 4, de 18 a 20, eu anotei aqui ao lado, de 24 a 30, capítulo 5, 17 a 20, tá bom? E capítulo 6, verso 8, você pode analisar perfeitamente isso aí. E não permitiram os apóstolos, né, os cristãos da época, que a igreja fosse... que a doutrina fosse manchada, tá certo? Então eles saíram vencendo para vencer mesmo. Saiu vencendo para vencer. O número de cristãos foi alto, que foi convertido, tá bom? Alguns historiadores apontam que foi cerca de 6 milhões de cristãos em um pouco período de tempo que a igreja esteve por aí, tá certo? Mas esse aí é o significado do cavalo branco da abertura do primeiro selo, ou seja, da primeira parte da história da igreja cristã, após a ascensão de Cristo, tá bom? Agora o segundo selo que nós vamos ver aqui, esse segundo selo está lá em Apocalipse capítulo 6, verso 3 a 4, tá bom? Que compreende também o mesmo período da igreja de Esmica, que está lá Apocalipse capítulo 6, de 3 a 4, diz assim, ó: quando abriu o segundo selo, ouvi o ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi dado para tirar a paz da terra, e os homens, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. E aí você começa a dizer aí o que é que aconteceu nesse tempo. O que significa essas coisas aí que aconteceram, essa espada, e o que isso significa sobre essa tirar a paz da terra. Logo depois do ano 100, mais ou menos aí depois da morte do apóstolo João, o que é que aconteceu depois do ano 100 até o ano 313, mais especificamente? Nesse período, a igreja cristã foi fortemente perseguida. Os mártires eram diversos, tá certo? O sangue dos cristãos, ele era assim, como podemos dizer, era tanto que dava para lavar as calçadas, entende? Era muito sangue que era da igreja cristã naquela época pela perseguição do povo romano, né? Do exército romano que perseguiam. E aí nós vemos vários cristãos morrendo. Por isso que nós temos aquela parte da Bíblia onde João diz assim: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, então serás salvo. Aí muita pessoa entende que é só você dizer assim, ó, eu aceito Jesus e pronto, e vive a vida bebendo do jeito que tá, fumando do jeito que tá, prostituindo do jeito que se prostitui, gostando das coisas do mundo, gostando das coisas desse século de maneira muito forte e nem ligando para as coisas do céu. Mas o que nós vemos isso aí, nessa época, se um cristão confessasse com a sua boca que ele adoraria Cristo, que Cristo era o Senhor, ele era levado para aqueles lugares assim, o Coliseu Romano. Então o Coliseu Romano é uma reverência muito boa
para onde os cristãos eram levados. Então você imagina aí, você confessar, ó, eu aceito Jesus, e aí você aceita, beleza, então o pessoal romano vai colocar você ali, logo no Coliseu, e vem um leão faminto de vários dias, né, tá faminto, e aí pegava logo aqui os dentes aqui em você e pronto, você morria por ali mesmo. Isso é uma das mortes rápidas, né, tem aquelas mortes que eram mais lentas. Mas esse aí foi a questão do simbolismo do vermelho, tá certo? Nessa época. Então vamos lá. E o que é que significa o terceiro selo? O terceiro selo, abertura, né? Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6, tá bom? Nós vamos ler aí esse verso aí, o terceiro selo. Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só colocar aqui nas minhas anotações, tá bom? Pra gente... Olha só, o terceiro selo diz assim, ó, que é Apocalipse capítulo 6, versos de 5 a 6. Acompanhe na tua Bíblia. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro servente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi como uma voz do meio de quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então o que acontece aqui? Nós vemos, nesse momento, um período de fome. Era como se eu dissesse assim, uma porção de feijão por um dia de trabalho, tá certo? Então assim, nós vemos uma fome. Mas essa fome, ela é uma fome espiritual que a igreja passou nesse tempo. O que acontece nesse tempo aqui na igreja? Olha só. Essa igreja, esse terceiro período, é um período, esse negro, esse preto simboliza trevas espirituais. Então o que acontece aí? O cristianismo, ele começa a se aliar ao Estado. Tá certo? Ele começa a se aliar ao Estado. Como assim? Nós vemos agora Roma e o cristianismo se juntando. Os cristãos, naquela sua ânsia de pregar Cristo e batizavam, chegaram um momento que eles estavam batizando qualquer pessoa. Então assim, começaram a batizar os gregos que não deixavam as suas crenças, e aí também se batizavam na religião cristã. Batizavam também pessoas romanas que não deixavam de agir como agiam e se diziam cristãs, né? E não são. E é muito que acontece hoje. Pessoas que são batizadas, mas não se arrependem. Aí continuam na mesma vida. Tá bom? Então essas pessoas começaram a se unir na igreja e Estado. E aí algumas coisas começaram a se misturar nesse período. Que foi do período de 313 depois de Cristo ao 538 depois de Cristo. O que é que aconteceu nesse período? Eu até peguei aqui minhas anotações para você ver. Presta atenção. 313, Edito de Milão. O que é que aconteceu nesse Edito de Milão? Aí acabou a perseguição aos cristãos. O povo disse assim, não, agora começamos uma época de paz. Engano. Porque ao mesmo tempo que não era perseguido, mas Satanás pegou uma estratégia. Essa estratégia era ainda mais densa. Porque quando ele perseguia os cristãos de maneira física... Teve uma frase muito famosa, não sei qual foi o autor, mas ela ecoa ainda hoje, diz que o sangue desses cristãos é igual semente, quanto mais você mata, mais vem. Só que agora nessa época, as coisas eram bem mais densas, porque Satanás começou a introduzir doutrinas erradas na igreja. Como assim? Olha só, 321... decreto para adoração do domingo. Até então os cristãos eles guardavam o sábado. Você olha na Bíblia do Antigo Testamento ao Novo Testamento, você encontra referências à guarda do sábado, mas você não encontra nenhuma referência na guarda do domingo. Mas mesmo assim, olha onde é que surgiu. 321, a história grita, né, acerca desse assunto. 320 nós temos a adoração no domingo. 364, o Concílio da Odisseia oficializa a guarda do domingo ao invés da guarda do sábado, tá bom? Então olha só de onde veio. 370 depois de Cristo, o que acontece? Começa a se cultuar os santos, né? Então não é uma coisa que veio dos apóstolos,
Não é uma coisa que veio de Cristo, não é uma coisa que veio do Antigo e do Novo Testamento, foi uma questão instituída por homens posteriormente a esse período. Por isso que você não encontra cristãos hoje em dia que se dizem protestantes lançando mão dessas coisas, entende? Então 370 começa a se cultuar os santos, no ano 400 depois de Cristo é dita a oração, promulgada que a pessoa pode orar pelos mortos. Até então, aí a tradição vem e diz que você pode orar pelos mortos. 530 depois de Cristo nós temos o dogma do purgatório. Então todas essas coisas que você vê, e sim, no dia 7 de março de 321 depois de Cristo, aí nós temos a questão do sábado para o domingo, tá bom? Então assim, daí você vê direitinho o que é que estava acontecendo, tá certo? Então esse aí foi esse período de trevas espirituais na igreja cristã. Deixa eu colocar aqui nas minhas outras anotações. Então o que significa o quarto selo, Saulo? Vamos lá, o que é que significa o quarto selo? É o mesmo que compreende o período da igreja de Tiatira, tá bom? Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem, e olhei e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, pela mortandade, por meio de feras da terra. Então o que é que acontece aqui? Se você dá uma olhadinha, esse período aqui, se você olhar um áudio, assim, algum grito, alguma batida, alguma coisa assim, são os meus vizinhos que estão curtindo a quarentena fora de casa um pouco também, né? No quintal. Então, olha só. Então, o que é que acontece? Nesse período, você dá uma olhadinha que são guerra, fome e pestilência. Ou seja, esses são as mesmas coisas que são como se fossem os castigos para o povo corrompido de Deus, né? Você dá uma olhadinha isso lá em Levíticos e Deuteronômios. Então o que é que nós vemos aqui? Preste atenção. No quarto selo. O quarto selo nas minhas anotações, olha só, vou ler na íntegra aqui para vocês. O quarto selo representa o período da igreja de Tiatira. Aqui o cavaleiro sobre o cavalo preto chama-se Morte e age por meio de guerra, fome e pestilência. Representa o quarto período da igreja cristã, o de uma forma paganizada de cristianismo que dominou a política da Idade Média. Corresponde na fase que vai até 538 depois de Cristo. Quando entra em vigência o decreto de Justiniano, que dá autoridade ao bispo de Roma sobre todas as autoridades de líderes civis e religiosos, né? Aí começa esse período aí de 538 a 1517, tá certo? Até o começo da Reforma Protestante. As doutrinas puras nesse período da igreja foram jogadas por terra e os cristãos paganizados perseguiram implacavelmente o pequeno remanescente fiel à verdade bíblica. Então nós temos aí o Tribunal da Santa Inquisição para todas aquelas pessoas que não apoiaram as coisas distorcidas que a igreja da época, que no caso é a igreja católica, instituiu, e o povo cristão diz: olha, isso não está na Bíblia não vou seguir isso não, então vai morrer. Era mais ou menos assim. Então, sabe o que é que foi colocado aí nesse tempo? O que é que foi colocado aí nesse tempo? Olha só, nesse tempo, em 998, isso que eu estou dizendo não é invenção, isso que eu estou dizendo é história, comprova. 998 instituiu-se o culto aos mortos, né? Já tinha dito antes. Instituiu-se o Dia dos Mortos, né? O Dia de Finados, veio de 1998 pela igreja da época. Então isso não é bíblico. Em 1184 instituída a Inquisição, ou seja, aquelas pessoas que não apoiavam o que a igreja dava na cabeça e anotava, o que apoiava só a Bíblia, a sola escritura, né? Aí o que é que acontecia? Vai morrer, e não vai morrer normal, não, vai ser torturado. Então nós temos capacetes assim, ó, cheios de espinhos de ferro, que iam sendo apertados, e não era apertados de uma vez, era de pouquinho em pouquinho, e os espinhos de ferro iam entrando por ali até você morrer. Isso podia durar horas ou dias, tá entendendo? Então olha só,
Isso era a Igreja Católica da época. Outra coisa, 1190 começa a venda de indulgências, ou seja, pecado perdoado se você pagar tal coisa, tá entendendo? Tal quantidade de dinheiro, essas coisas. Aí, em 1216, institui a confissão auricular. Então, você pode se confessar para um padre. Você pode se confessar para um padre. Isso veio quando a igreja instituiu isso em 1216. Isso não é bíblico. Entende? Então, olha só. Proibida a leitura da Bíblia. Foi proibida a leitura da Bíblia em 1229. Foi proibida. A igreja disse, não, vamos proibir a leitura da Bíblia, porque senão esse povo vai tirar a gente do poder e vai saber a verdade. Em 1563, no Concílio de Trento, declararam a tradição acima de tudo. Então a Igreja Católica, de maneira ousada, disse o seguinte: olha, a nossa tradição vale mais que a Bíblia. Vale mais do que Moisés escreveu, inspirado por Deus, vale mais do que o próprio Cristo falou, porque os evangelhos são o testemunho de Jesus e a palavra, disseram que a palavra deles era acima da palavra de Cristo. Então esse era o período que compreendeu esse selo, tá certo? Então olha só, vamos agora para o quinto selo. Apocalipse capítulo 6, verso 9, começa a dizer o seguinte, olha: quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram de grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam sendo mortos igualmente. Eles foram as minhas anotações. Em Levíticos capítulo 4, verso 7, nós temos o altar de sacrifício do Antigo Testamento. Então, o que acontece nesse altar? Aqueles sacrifícios que eram oferecidos, o sacrifício que era queimado, o sangue derramado era derramado na base do altar. E o símbolo é claro aqui, ó, o sangue do pequeno grupo de mártires que rejeitou a apostasia da igreja é derramado como sacrifício ao pé do altar. Esse sangue simbolicamente ele clama a Deus, não é que as pessoas estão lá clamando, não. É porque esse sangue simbolicamente, você dá uma olhadinha aqui em Gênesis capítulo 4, verso 10, Deus fala que o sangue de Abel, né, estava clamando. Então é um símbolo, né, que é simbólico. Então o quinto selo, esse período da igreja, que corresponde ao mesmo período da igreja de Sardes, ele vai de 517 até 1755, a Reforma Protestante. Amém? Então olha só, agora vamos lá. O sexto selo é o penúltimo selo, ele é bem interessante, que diz assim, olha: vi o cordeiro abrindo o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. Tá certo? Continuando aqui, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte e deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas dos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondemos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Então olha só o que aconteceu aqui. Nós temos alguns episódios que aconteceram, tá certo? Na história também nesse período. O grande terremoto, ou seja, teve um terremoto que foi marcado muito forte. Ele sempre teve terremoto, né? Mas isso aí, todas as pessoas se identificaram que de fato era um terremoto que envolvia questões apocalípticas, ou seja, envolvia questões de profecia. 1º de novembro de 1755, houve o grande terremoto de Lisboa. Você pode pesquisar, foi um dos sinais que se cumpriram. O escurecimento do sol apareceu em 19 de maio de 1780 e a lua se tornou como sangue na noite do mesmo dia. Tá certo? Você tem relatos aí, você pode anotar essas datas que você vai ver que a história ela fala.
A chuva de estrelas decorreu-se no dia 13 de novembro de 1833, entendendo que o tempo do fim iniciou com a cruz, e após 1798 esse tempo chega à sua fase final. Os 4 episódios astronômicos mencionados são muito significativos, tá certo? Então olha só, esses aí aconteceram nesse rompimento do 6º selo, tá bom? O rompimento do 6º selo, tá bom? Então olha só, por que razão os ímpios rogaram desesperadamente para que as rochas caíssem sobre eles? Que eles rogaram, não foi? Diante da segunda vinda de Cristo, aqueles que se ampararam na graça salvadora receberão a vida eterna. E aqueles que recusaram a salvação de Cristo terão que enfrentar as consequências, como está lá em João capítulo 3, versos 17 e 18. Tá certo? Então, olha só. E para nós encerrarmos aqui, nós vamos dar uma olhadinha que teve uma pausa entre o 6º selo, né, e o 7º selo, mas não vai dar tempo da gente conversar sobre essa pausa direitinho, tá certo? Então olha só, para a gente dar uma encerrada aqui, os anjos, eles selarão, antes do 7º selo, os filhos de Deus, que está lá em Apocalipse capítulo 7, versos 2 e 3, e olha só, e o que aconteceu com a abertura do 7º selo? Apocalipse capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. E o que significa isso? Se houve silêncio no céu é porque não havia... É porque 2 interpretações nós temos aí acerca dessa meia hora do céu. Primeiro, ele seria devido à partida das hostes angelicais em direção à terra. E a segunda interpretação, que também é plausível, o silêncio refletiria a expectativa das coisas que aconteceriam e fariam uma ponte com as 7 trombetas. Então nós temos aí um momento interessante, tá certo? A promessa que Deus oferece ao seu povo entre o 6º e o 7º selo é que Deus jamais abandona seu povo, tá certo? Deus ele vai enxugar os olhos toda a lágrima e já não haverá nem choro, nem pranto, nem luto, porque essas coisas já passaram. Então essa aí é o significado dos 7 selos do Apocalipse, tá certo? Então são 7 períodos da igreja, da história cristã, e o 7º selo, quando ele abre, houve silêncio, né? E aí nós temos posteriormente a volta de Cristo. Então assim, todas essas coisas já aconteceram, então a gente está esperando a volta de Jesus. Então eu tenho fé em Deus que você, assim como eu, vai escolher agora o ficar ao lado de Cristo, o ficar ao lado da Escritura Sagrada e não da tradição, tá certo? Como foi colocado que em 1563 que a tradição estava acima de tudo. A tradição não está acima de tudo. Aí quer dizer que se hoje eu começo a fazer uma coisa errada, aí fica para pai, para filho, para neto, para bisneto, pronto, aí é certo. Então uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. De maneira nenhuma. Nós acreditamos nas Escrituras e somente nas Escrituras. E assim é que Deus diz, como está lá em Apocalipse, no próprio livro de Apocalipse, capítulo 22, diz assim, ó. Tem aqui, ó. Apocalipse 22, que diz assim: se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. E se alguém acrescentar coisa aqui, Deus vai acrescentar os flagelos na vida dele, dos que estão escritos nesse livro. Então assim, é muito interessante, é muito importante que nós sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, tá bom? Então vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Que essa pessoa, Senhor, continue estudando, continue persistindo, continue vendo qual é a revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Que o Senhor fique com ela, comigo também. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, nós vamos estudar aí nas próximas lições sobre o selo de Deus. Nós vamos estudar sobre as 7 trombetas. Nós vamos estudar sobre a besta do Apocalipse, que tem mais de uma besta. Nós vamos estudar sobre chifres no Apocalipse, o que significa isso. Então fique conosco aí, tá certo? Dê uma curtida nesse vídeo, compartilhe a uma pessoa que você quer que conheça essa verdade. E até o próximo vídeo.